Bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa série de entrevistas com especialistas na área de arqueologia digital e áreas correlatas, como será hoje. E eu estou muito feliz, muito honrado de conversar com o nosso convidado. Na verdade, hoje eu estou aqui com o meu colega do Arise também, o Kleberson. A gente vai conversar com o Vinícius Webe, que ele tem um canal no YouTube sobre reparos, manutenção de equipamentos antigos eletrônicos. E a nossa conversa aqui, a gente vai conversar sobre isso, sobre como consertar esses aparelhos, a formação do Vinícius. E eu espero aí que no fim de tudo dê um sentido para provar, né, para mostrar que a eletrônica e a arqueologia também tem tudo a ver, já que a eletrônica tem uma marca muito forte na presença do homem na sociedade, né, ainda mais hoje em dia quase tudo é eletrônico e a gente sempre trabalha com na arqueologia com tecnologia, não só tecnologia antiga, né, pessoal, tecnologia do presente também, e a eletrônica entra nesse campo do presente também. Então, Vinícius, primeiramente, dou boa noite para você, muito obrigado por participar aqui conosco. E eu queria, começar perguntando sobre a sua formação profissional. Como se deu a sua trajetória na eletrônica e, principalmente, como surgiu essa valorização e o seu interesse pela manutenção, recuperação de aparelhos eletrônicos antigos? Boa noite, Alex. Boa noite, Cleverson. Boa noite a todo o pessoal que está assistindo. Bom dia, boa tarde, não sei. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É um grande prazer estar aqui falando com vocês e com todo o pessoal aí. E sobre a minha formação profissional, tem gente que até se surpreende. Eu não tenho nenhuma formação profissional na área de eletrônica. Eu curso comunicação social, jornalismo, mas nunca fiz nenhum curso técnico, nenhum curso profissionalizante na área de eletrônica. Eu posso falar que 70%, 80% do conhecimento prático que eu tenho realmente da prática mesmo, de pegar e fazer. 10 a 20% eu acredito que tenha sido de contato com outros técnicos. Eu tive uma grande ajuda, eu diria até uma mentoria de um técnico antigo aqui da cidade. Eu moro em São José dos Campos. Ele infelizmente faleceu no final do ano passado, foi mais uma vítima da Covid, coronavírus, mas o seu Goulart, nossa, ele me ajudou muito. É um senhorzinho já de cabelo branco, devia ter de, de experiência prática na eletrônica. Eu comecei levando alguns equipamentos para ele consertar para mim, porque eu não sabia, e era o único técnico até então que ainda trabalhava com isso. E aos poucos fui pegando amizade, a gente foi conversando, e ele me passou muita coisa que eu sei hoje, e, e, e o resto, né, a outra parte desse conhecimento prático que eu tenho é de realmente pegar, de ser curioso, de ir atrás, de pesquisar. Nesse meio tempo eu adquiri muito livro de eletrônica, revistas de eletrônica antigas, né? E com isso eu fui aprendendo, meio aos trancos e barrancos, né, no começo, mas depois quando foi engatando, quando foi pegando o jeito, ficou bem mais fácil e é assim até hoje. Eu acredito que vai ser eu, até eu não diria largar a eletrônica, que eu acho que isso é um vício que a gente não larga nem, nem se a gente quiser. Mas até meu último momento, eu acho que eu vou continuar aprendendo. Né? Não tem como parar. Por mais que a área que eu atue hoje em dia não tenha evolução, vamos dizer assim, porque é uma tecnologia que infelizmente é considerada obsoleta, eu acho que quem trabalha com isso, independente se é uma pessoa nova ou uma pessoa com 50 anos de experiência, tem que continuar se aprimorando. Então, é isso. Sobre a minha formação profissional, é isso. Profissional mesmo. É, é nula, né? Eu só tenho o ensino médio completo, mas o meu interesse na manutenção desses aparelhos antigos começou meio com uma necessidade, que eu já tinha falado agora há pouco de levar os equipamentos para o técnico arrumar. Surgiu um interesse, de um modo geral, pela necessidade, e nas coisas antigas, assim, eu tenho também muito interesse por discos. Eu tenho uma coleção de discos de vinil em casa, e começou com os discos mesmo, interesse pelas coisas antigas em geral.
aqui em casa tinha um toca-discos, tinha uma pequena coleção de discos da família, né? Comecei ouvindo quando era criança, disquinhos de historinhas, enfim, procurando em bazares, os meus discos, fui comprando, enfim. E aí depois começou a surgir o interesse pelos aparelhos. Tinha um toca-discos em casa, e aí eu não lembro, eu não sei se eu fui num sebo procurar discos, isso eu realmente não lembro. Eu acho que eu tinha ido num sebo procurar discos e tinha um gravador de rolo lindo para vender lá. E a partir daí começou o interesse, acho que mais pela curiosidade mesmo, nunca tinha visto. Então, foi deslanchando. Foi deslanchando, tudo que eu comprava não funcionava, e eu não tinha quem arrumasse, não sabia quem arrumava, fui levando nesse senhor, o seu Goulart, e aí a partir disso surgiu o interesse do sabe aquele questionamento, nossa, será que eu não posso fazer isso? Será que é tão difícil assim fazer isso? E aí foi totalmente pela curiosidade mesmo, pela necessidade primeiro, mas eu pegar e fazer foi pela necessidade. Cara, que incrível, eu não sabia que você é um autodidata, isso é maravilhoso. E que esse vídeo aqui, que é a nossa entrevista, que também sirva de uma homenagem para o senhor Goulart aí, que foi o seu mestre, né? Que ele, Grande técnico. sim, com Uma certeza está referência aqui pra orgulhoso. gente. Que ótimo, cara, que ótimo. Vinícius, eu acompanho o seu canal no YouTube há um tempo, é sempre interessante ler os comentários nos vídeos. E na verdade, eu sempre fico muito tenso assistindo o seu canal do YouTube. No Funciona ou Explode, né? Porque assim, eu tenho um trauma de capacitor eletrolítico na minha vida, assim. Eu fiz técnico eletrônico e eu lembro que isso sempre explodia, e uma vez explodiu um capacitor gigantesco. Então eu sempre fico tenso quando você vai ligar na tomada ali, porque eu fico esperando que vai dar um pipoco ali, né? Mas tirando essa curiosidade do meu trauma, eu sempre vejo os comentários nos seus vídeos, e muitos deles são de pessoas que não possuem nenhuma formação ou conhecimento em eletrônica, mas que mesmo assim eles assistem pelo prazer de ver esses objetos antigos voltando à vida, né, sendo consertados. Como que você enxerga esse interesse, esse, entre aspas, assim, fetiche pelo passado da eletrônica por parte das pessoas? Sendo que muitas delas, inclusive, possuem equipamentos antigos e que enviam para você para que sejam consertados, né. Como você enxerga isso, Vinícius? Acho que é uma relação interessante que eu diria a história, de um modo geral, faz com a gente, né? Eu acho que você colocou como um fetiche, eu colocaria como uma fascinação. Eu acho que a história fascina a gente, de duas formas. O pessoal que viveu essa história, quem viveu, quem comprou, quem teve a oportunidade de ver esses aparelhos numa vitrine de uma loja, viu os comerciais na televisão, nos jornais, enfim, eu acho que eles ainda são fascinados por um efeito nostalgia. Vai mais pela nostalgia de, sabe, ter um pouquinho daquele tempo, dos bons tempos, como o pessoal fala, de volta ali de uma forma presente mesmo, uma forma física, uma forma palpável, vamos dizer assim. E eu acho que também a história fascina muito, que é o meu caso, e de muita gente nova, até mais nova que eu, com o canal, fascina pela curiosidade, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? De ter a curiosidade, não necessariamente de pegar para consertar, desmontar, enfim, mas de olhar e ver como funciona. Eu acho interessante, criança, adolescente, até criança que acompanha o canal, fica fascinado quando vê uma vitrola tocando. Fala, nossa, mas como que sai som disso aqui? Não tem nada. Vê uma televisão, por exemplo, uma televisão a válvula, ver aquelas válvulas imensas, acesas. Fala, nossa, mas como que isso gerava uma imagem? Que negócio mais louco. Eu acho que essa curiosidade fascina quem não viveu. E quem viveu essa época, quem viu esses aparelhos novos, quem viveu a época deles, é fascinado, é atraído ainda por uma nostalgia. Então, acho que é isso que acaba aprendendo no pessoal dos vídeos. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o mais interessante é ver o pessoal mais novo. E é bacana que, isso eu não sei como, eu acho que seria mais
da área da psicologia, mas de alguma forma essa curiosidade se transforma num prazer, eu realmente não sei, porque eu já conversei com alguns inscritos novos, de 15, 16, 18 anos, e eles falam, nossa, eu tenho prazer de ver o aparelho voltando à vida, eu tenho prazer de ver aquela televisão voltando a funcionar, aquele toca-disco, aquele rádio, enfim. E isso eu não sei, eu não entendo como acontece, mas é muito interessante a gente observar. Trazendo a discussão agora um pouco para o contexto dos equipamentos, né? No início você falava sobre um conhecimento empírico, um conhecimento prático, mas a gente, ao acompanhar o seu trabalho, a gente consegue perceber que você conhece muito sobre a história, né, a evolução dos equipamentos, conforme você vai trabalhar com equipamento específico e tal, né? E não sei, a gente pressupõe que isso demanda uma etapa de pesquisa prévia, ou algo, um investimento em um estudo para adquirir, né, esse conhecimento. E a gente gostaria de saber como que isso ocorre, né, esse processo de se inteirar da história desses equipamentos, e para além do conhecimento que você tem da manutenção deles, né? E como que você estabelece uma inserção desses equipamentos no contexto social e econômico brasileiro, né, por meio dessa sua pesquisa. Como que você acha que isso se insere contribuindo? Eu acho muito interessante a gente ter um pouco da história mesmo do aparelho, né? Não só dados técnicos, enfim, a parte técnica que é fascinante também, ainda mais para quem trabalha e gosta de eletrônica, mas também a gente tem um pouco da história, do contexto que você muito bem colocou. Praticamente tudo que eu sei de história desses equipamentos vem de revistas e principalmente jornais da época, porque a gente tem os anúncios, as propagandas. Era muito interessante, isso é até uma diferença bacana da gente observar, que tinha um cuidado das próprias marcas, né, das empresas, das fabricantes em si, em fazer um lançamento, não tem uma palavra certa, mas grandioso para um aparelho, vamos dizer assim. Porque hoje em dia a gente vê até anúncios de lançamento de linhas novas de aparelhos de som, de TV, enfim, mas a gente vê que são anúncios de lançamento de linhas. A nova linha de televisores da marca tal, a nova linha de equipamentos de som da marca tal. Você vê que antigamente, cada modelo, ou pelo menos os modelos que as marcas apostavam que iriam vender bem, ter um bom desempenho comercial, esses modelos, máquinas propagandas, eles tinham propagandas exclusivas. Então, você tem muito material interessante sobre isso. E você puxando as datas também de lançamento, isso é uma coisa que me atento muito, porque justamente pelas datas você consegue, às vezes, nem sempre funciona, mas às vezes você consegue ter uma noção do contexto do lançamento. Um exemplo muito claro disso são as Copas do Mundo, a relação das TVs, do lançamento de modelos novos de TVs com as Copas do Mundo. Era certeiro. Era ano de Copa do Mundo, todas as marcas faziam linhas novas, modelos novos e colocavam para vender. Sempre anúncios. É muito interessante a gente observar os anúncios da Copa de 70, que o Pelé fazia. O Pelé tinha uma parceria comercial com a Colorado, né, que foi uma grande fabricante nacional de televisores. E, nossa, quando o Brasil ganhou a Copa de 70, deslanchou até anúncio em jornal e emplacando os modelos, claro, exaltando a vitória do Brasil, mas emplacando os modelos da Colorado que estavam vendo também. Então, tudo isso são esses detalhezinhos, é uma data, uma referência, tudo isso são esses detalhes que a gente tem uma ideia do contexto com o qual aquele aparelho foi lançado. Bom, como eu comentei, eu tenho um pezinho na eletrônica, o Cleberson também. O Cleberson fez mecatrônica, estudou no colégio técnico mecatrônica, e no meu caso eu cheguei a trabalhar com assistência técnica de terminais de vídeo em 1999 a 2001, se eu não me engano.
terminais de vídeo, impressoras matriciais durante esse período. E embora não fossem aparelhos tão antigos, aparelhos vintage, né, como os televisores, rádios e videocassetes que você conserta, eles possuíam muito componentes eletrônicos, digamos assim, comuns, analógicos comuns, como os capacitores eletrolíticos, os resistores, os transistores. E eu lembro que na época, ali no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, era muito fácil encontrar esses componentes. Eles eram vendidos em lojas especializadas e haviam muitas lojas especializadas. Perto de onde eu morava, em um outro bairro aqui em São Paulo, que tinha uma loja gigantesca de componentes eletrônicos, mas a gente também tinha muita facilidade de ir até a Santa Efigênia, porque ali era o reduto. Ainda hoje a Santa Efigênia é um reduto dos eletrônicos, mas eu não tenho toda certeza se dos componentes eletrônicos ela ainda é soberana, né? E com a microeletrônica cada vez mais presente hoje em dia, com essa mudança do analógico para o digital, a própria questão de ser mais difícil encontrar válvulas, né? As válvulas praticamente, me corrija se estiver errado, mas eu acredito que as válvulas hoje em dia sejam mais relegadas para amplificadores de equipamentos de instrumentos musicais. Por exemplo, amplificador de guitarras, coisas assim. E então com essa mudança na eletrônica, no viés da eletrônica, você encontra alguma dificuldade para achar esses componentes que você utiliza nos equipamentos mais antigos? Há muitos fabricantes de peças assim, ou você tem que garimpar mesmo, se eles já não existem mais, se eles já não são mais fabricados, onde que você consegue? E como que você faz então? Qual que é a mágica para você substituir? Porque eu vejo os seus vídeos ali, você fala: "Eu preciso, comprar tal componente", aí você corta o vídeo, no outro dia você já está com o componente ali, às vezes pode levar alguns dias para chegar, enfim. Mas qual que é essa mágica para você conseguir componentes de um passado que que não existe mais, entre aspas, né? Eu não sei, ainda é fabricado? Tem, marcas aí que fabricam esses tipos de componentes para peças vintage? Então, Alex, eu acho que com a grande evolução da eletrônica, para a microeletrônica, como você bem colocou, a gente teve uma evolução imensa e inegável, e que é boa, na eletrônica de um modo geral, mas isso acaba prejudicando um pouco, justamente, a tecnologia um pouco mais antiga, porque os fabricantes, de um modo geral, alguns ainda fabricam peças para eletrônica analógica, vamos dizer assim, mas a maioria está focada em microeletrônica, eletrônica digital, componentes SMD, nanocomponentes, enfim. Então, a fabricação hoje em dia de componentes analógicos, principalmente componentes de potência, transistores de potência, circuito integrado de potência, eles estão bem complicados, porque a gente depende, na maioria desses casos, de componentes que vêm da China e que, infelizmente, não são componentes de uma qualidade tão boa. Então, acontece muito com amplificadores de som que têm transistores, né, na saída de som, né, transistores de potência. Não existem mais as grandes marcas que fabricavam os componentes, esses componentes, né? E quando a gente tenta instalar um transistor moderno, um transistor novo, né, que vem da China, ele não aguenta funcionar no aparelho. Então, isso acontece muito com transistores, com CIs, enfim, e eu acho que não tenho certeza, é a grande dificuldade que a gente encontra. Componentes mais, vamos dizer assim, comuns, como resistores, capacitores, enfim, isso ainda são fabricados em grande escala e, na maioria dos casos, a gente não tem problemas com esses componentes. São esses componentes mais específicos mesmo, os transistores, circuitos integrados, etc., que dão um pouquinho mais de trabalho. E também as válvulas que basicamente se fabricam hoje em dia são todas voltadas para áudio, né? Para amplificadores de potência, enfim, amplificadores de guitarra, instrumentos musicais
de um modo geral, como você bem pontuou. Agora, válvulas para televisores, válvulas para rádio, válvulas de transmissão, válvulas de recepção, você não encontra mais novas. Não dá hoje para você encomendar uma válvula desses tipos novas, né? A gente depende 100% de estoque antigo. Felizmente, tem muitas lojas com 30, 40, 50 anos que ainda guardam esses estoques. Colecionadores ainda guardam muitos desses estoques antigos. Até eu mesmo já estou montando o meu, porque está ficando cada vez mais difícil de encontrar essas válvulas. Mas é isso. Nesses componentes que são mais críticos, né? No caso das válvulas, não tem nem como conseguir, nem as falsificadas de baixa qualidade, enfim, não existe mais. E a gente tem que recorrer realmente ao estoque, ou então, que é um caso um pouco mais triste, né? Mas acontece muito não, mas é comum acontecer de um certo aparelho não ter conserto, ou não compensar, não ser viável o conserto dele. Então a gente acaba aproveitando as peças que estão boas e a gente separa, claro, a gente guarda na estante separada ali as peças críticas, né, os transistores, circuitos integrados, enfim, porque com certeza essas peças vão salvar um outro aparelho que está em melhores condições, mas que está com um transistor queimado, está com uma válvula fraca. Então ali a gente consegue salvar um outro aparelho, mesmo numa situação triste de não conseguir salvar, de não conseguir consertar um outro que está numa situação um pouco mais complicada. Aproveitar aqui o ensejo, que a Telefunken que você postou hoje, ela vai ter conserto ou não? Porque ela tá meio complicada ali, né. Você vai investir nela? Tá bem complicada, viu? Porque além do chassi estar cheio de ferrugem, a caixa de madeira dela pegou umidade, então tá bem. Assim, eu vou fazer o possível para salvar ela, porque ela é uma televisão que tem história. Ela é a segunda linha de televisores coloridos da Telefunken aqui no Brasil. E ainda é valvulada, ainda traz algumas válvulas, não é totalmente valvulada, mas ainda traz algumas válvulas. Então é uma televisão que tem uma história, né, que tem uma importância. Então, eu vou fazer o possível para salvar. Eu não sei se vai ter conserto. Espero que tenha. Mas ela está um pouquinho complicada. Torçamos para que tenha, para ter um vídeo aí também que eu tô curioso para saber como vai ficar. Obrigado, Vinícius. Imagina. Ô Vinícius, em relação aos locais onde muitas vezes você encontra esses aparelhos, né, que, por exemplo, você comenta, às vezes encontra nos ferro-velhos, ou mesmo em outros descartes feitos nas ruas, assim, nos lixos e esquinas daí da vida, a gente queria saber, assim, na sua opinião, como você vê que esse tipo de descarte nesses moldes pode ser prejudicial ao meio ambiente, né? E no meio acadêmico, os cientistas comentam que a gente vive uma época, né, uma era que pode ser denominada como o antropoceno, que seria uma era geológica, né, na qual os homens deixam suas marcas na paisagem, para além dos fenômenos naturais apenas, né? Então, a nossa pergunta nesse sentido é se você acredita que a eletrônica também faz parte desses tipos de marca que o ser humano deixa, né? E como que os aparelhos eletrônicos podem ser vestígios da presença humana neste mundo? A questão do meio ambiente é uma questão bem complicada, porque hoje em dia tem esforços de todos os lados para que a gente tente, de uma forma ou outra, evitar que esses resíduos, sejam resíduos eletrônicos ou mesmo parte de aparelhos, enfim, quando eles são descartados, claro, né, vão parar, por exemplo, num matagal, num terreno baldio, enfim, que fique prejudicando o meio ambiente de uma forma geral. Então, apesar de terem esses esforços, né, na reciclagem, no reaproveitamento mesmo dos componentes, das peças dentro dos aparelhos, isso não é 100%. Então, sempre fica algum resíduo que não tem uma destinação correta. Tiveram 2 casos de 2 cooperativas que eu visitei, que no fundo tinham pilhas e pilhas e pilhas de tubos de imagem que eles não tinham o que fazer, eles não tinham para quem repassar, eles não tinham para quem revender, eles não tinham uma destinação certa, porque realmente
é complicado. Então, eu vejo que esse trabalho que não só eu faço, que muita gente faz, felizmente, de pegar e recuperar esses aparelhos, trazer esses aparelhos de volta à vida, eu acho que é uma das formas mais eficientes da gente evitar que eles se tornem resíduos que vão não ter uma destinação correta, nem sempre ter uma destinação correta. E a gente sabe que, apesar de existirem empresas, cooperativas, enfim, que fazem esse trabalho de reciclagem, muitos dos aparelhos que são descartados não vão para lá. Eles ficam parados nas ruas, eles são quebrados no meio das ruas, ficam os resíduos sujando, vão para terrenos baldios, matos, enfim. Então, se tudo fosse realmente reciclado, reaproveitado, até que não seria tão ruim assim, apesar de não ser 100%. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, esse trabalho de recuperação, na minha opinião, eu sou suspeito para falar, porque sou eu quem faço, mas esse trabalho de recuperação eu acredito que seja o mais eficiente, ou um dos mais eficientes. E a questão que você pontuou de ser uma espécie de vestígio, eu acredito que possa sim, porque é eletrônico, os aparelhos eletrônicos, de um modo geral, eles acabam entrando na história do ser humano, de uma forma ou de outra. Eles são uma forma de se estudar também a história, e principalmente a nossa relação, né, a relação do ser humano, com esses aparelhos. Não só com a tecnologia, com a evolução da tecnologia, enfim, mas com os aparelhos em si. Hoje, eu acredito que daqui a uns 20, 30 anos, não sei, a gente vai estar estudando a nossa relação com os celulares, os computadores, tablets, enfim, enquanto hoje a gente para e pensa como será que há 40 anos atrás era a relação das pessoas com a televisão? Há 50, 60 anos, na época de ouro do rádio, como será que era a relação dessas pessoas com o aparelho rádio? É muito legal a gente ouvir histórias de pessoas que viveram nessa época, né? Porque a gente tem muitas visões diferentes. Tem muita gente que fala, tem algumas pessoas que falam que o rádio seria só um meio de rádio, televisão, enfim, seriam só um meio de informação, só uma forma de se informar, de receber notícias, enfim. E tem outras pessoas que, pelo menos com o pessoal que eu já conversei até hoje, que é a maioria, que tem uma relação, eu diria até meio romântica, não sei se essa é a palavra correta, mas é uma relação interessante com um meio rádio, um meio televisão, porque acabava se tornando um companheiro, né? O rádio se tornava um companheiro das pessoas, posteriormente a televisão, porque não existiam muitas formas de distração, né? Não tinha muito, não seria nem distração, mas de entretenimento. Acho que entretenimento é uma palavra melhor. Hoje em dia, a gente tem o que a gente quiser pelo celular, plataformas de streaming, etc. A gente assiste o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, enquanto que há 20, 30, 40 anos atrás a situação era bem diferente. Então, eu acho que esse é só um exemplo, claro, mas eu acho que essas relações entre o ser humano e os aparelhos, de uma forma geral, são uma das formas da gente, não sei se exatamente estudar, mas talvez entender um pouquinho como que as coisas funcionavam, né? Como que era o mundo há algumas décadas atrás. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá ótimo, Vinícius. Pegando o gancho aqui, você comentou do rádio, eu vejo isso pelos meus pais. Assim, os meus pais já têm uma idade, né? E eles ainda são viciados em rádio AM. Não sei se é por causa da idade ou acredito que hoje em dia pouca gente ainda escute rádio AM, né? Ou menos do que a quantidade de pessoas que escutam rádio FM. Então, assim, eu cresci ouvindo rádio AM também, assim, eu acho que o Eli Correia com aquela "Que Saudade de Você", é uma coisa, assim, que marcou a minha vida, e até hoje os meus pais escutam as histórias do Eli Correia, minha mãe já mandou cartinha lá do "Que Saudade de Você", assim, ela já interagiu, enfim.
Isso eu acho interessante ver como você colocou ali, né, dessa relação da gente ter uma relação afetiva também com essa tecnologia, e que você felizmente é uma das pessoas que resgatam esse lado afetivo para o ser humano ali, para quem compra os seus equipamentos, quem manda, para o concerto, você é meio que um cirurgião ali, a pessoa que vai fazer o resgate do ente querido, para que continue e que às vezes isso vai passar para o filho, para o neto, então um aparelho que tem 40 anos hoje, passa pelas suas mãos, tem uma manutenção e pode ser que dure mais 20, 30, vai passar para outras gerações, né. É um trabalho bem legal. E se for parar para pensar assim também, o seu trabalho não é muito diferente do trabalho do arqueólogo, porque você é um arqueólogo da eletrônica nesse caso, você está fazendo esse resgate, e enquanto a gente também lida com as questões do contexto, da sociedade, você está trabalhando ali diretamente com o artefato que a gente estuda na arqueologia. Então você tá dando é quase que uma ressignificação do artefato. Hoje em dia, você pega, conserta algo ali que às vezes a pessoa deixou de canto por muito tempo, e volta a ter essa vida, volta a ter esse lado afetivo e volta a ter esse lado social, porque um rádio consertado, uma TV antiga consertada, vai chamar a atenção da família, as pessoas vão se reunir ali para assistir, então também constrói esse lado social, né, da sociedade, do mundo, e movimenta o lado econômico, que é o seu lado econômico também, claro, é o seu ganha-pão, é o seu trabalho. Então é interessante ver como esse artefato que estava ali como você colocou ali jogado na rua ou em algum outro depósito, consegue sair ali daquele esquecimento a partir de um resgate que você faz, é por isso que eu acho o seu trabalho tão bonito. Eu realmente eu valorizo demais, eu não tenho nenhum problema, assim, dizer que eu admiro muito mesmo o seu trabalho, porque você fornece isso para as pessoas, assim, a chance de interagirem de um outro modo com um artefato que muitas vezes foi esquecido por algum motivo. Alex, uma coisa que eu achei interessante quando a gente conversou antes da entrevista é justamente essa relação, é quase essa correlação entre esse trabalho de recuperação, de garimpo, né, de procura desses aparelhos, recuperação, com a arqueologia. É uma relação que eu nunca tinha me passado pela cabeça, mas faz todo sentido. É como se fosse realmente você, não literalmente escavar, fazer uma escavação em busca de algum artefato, mas é muito semelhante a essa busca, essa procura, esse interesse, e depois a recuperação, a gente trazer esse aparelho, ou essa peça, esse artefato, enfim, para condições que sejam, não diria atraentes, mas que sejam condições, condições que, como eu posso colocar? Condições, vamos dizer assim, trazer esse artefato ou trazer esse aparelho de volta às condições que ele tinha, né, que ele era quando era novo. E é muito legal que tanto a área da arqueologia quanto essa área de resgate de equipamentos eletrônicos, eles despertam a curiosidade, né? Para quem não conhecia, chega e olha e fala, nossa, que aparelho interessante. Ou então, para quem não conhecia certo artefato enfim, de alguma época pré-histórica, alguma coisa do tipo, e chega e olha, nossa, que coisa interessante, nunca tinha visto, não imaginava que fosse assim. Então, é uma relação interessante e que os dois lados despertam e atraem muito pela curiosidade, né? É um pouco pelo visual também, mas é muito pela curiosidade mesmo, de chamar a atenção e da gente querer saber mais, da gente olhar, ficar interessado e querer entender mais, conhecer mais. Isso é até um pouco viciante. Sim, sim. Bom, na arqueologia a gente ainda não utiliza ferro de solda em campo, mas você já utiliza pincel no seu trabalho, então ó, já tem mais uma Então, correlação. daqui a alguns séculos, quem sabe daqui a pouco não vai estar usando ferro de solda.
Vai saber, porque do jeito que está aí, a gente vai ter que resgatar os equipamentos eletrônicos. É uma coisa com a qual, pelo menos eu tenho estudado um pouco mais a arqueologia do digital, né? Não só arqueologia digital, mas do digital, dos aparelhos e tal. E, Vinícius, para terminar, eu gostaria de falar um pouco sobre o seu curso de eletrônica de aparelhos antigos. Como surgiu a ideia de montá-lo? Foi uma demanda da comunidade ali, do Facebook, do YouTube? E quais seriam os desafios de se ensinar essa eletrônica de equipamentos antigos também? Quais seriam suas dicas para quem está se interessando por essa área, quer seguir também essa área? Quais seriam umas dicas? Então, sobre o curso, ele começou porque algumas pessoas vinham no canal comentar, eu tenho esse aparelho aqui, viam, por exemplo, um rádio. Eu tenho esse rádio aqui em casa, ele não funciona, ou não está sintonizando, o que pode ser, o que está acontecendo com ele? E isso desde o começo do canal. Isso foi ficando cada vez mais frequente. E chegou num ponto que eu não conseguia dar conta de responder. Eu não tinha como atender toda a demanda só nos comentários. Então, eu acredito que, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas eu acredito que surgiu mesmo por uma demanda geral, né, do pessoal que não só aprecia esses aparelhos, mas tem a vontade de colocar a mão na massa, né, a vontade de aprender e de fazer acontecer. Levaram a curiosidade a um nível além, né? Então, eu acredito que foi bem por essa demanda mesmo, e eu acho que eu também aprendi muita coisa, além de estar ensinando. Eu acho que o ato de ensinar, né, de realmente ensinar, de passar um conhecimento, eu aprendi muito nessa área, porque eu nunca fui bom de explicar alguma coisa. Eu lembro na escola, eu sabia fazer prova, eu sabia fazer as coisas, tirava notas mais ou menos boas, e quando chegava alguém, nossa, como que você acertou isso aqui? Me explica. Eu me enrolava todo, eu não sabia explicar. Eu não conseguia explicar de uma forma clara, de uma forma que ajudasse, né? Então, com esse curso, além de eu ensinar as técnicas de conserto, enfim, ensinar, passar esse conhecimento de eletrônica para as pessoas, eu mesmo acabei aprendendo a ter mesmo, a passar esse conhecimento, a ter o ato de ensinar. E até hoje muita gente pergunta como que eu tenho muita vontade de aprender eletrônica, como que eu posso começar? Por onde que eu começo? O que eu faço? O que eu aprendo? Que vídeo eu vejo? Que livro eu leio? Enfim. Eu acho que, assim, eletrônica, a teoria é necessária, é muito importante, mas a eletrônica você nunca vai aprender sem prática. Jamais você vai aprender sem prática. Então, mesmo que você não tenha uma teoria muito desenvolvida, enfim, noções teóricas muito abrangentes, muito grandes, dê preferência primeiro à prática. Vai aprendendo, vai na curiosidade, vai aprendendo aos poucos, vai lendo um pouco aqui, vendo um vídeo ali, testando um pouco. A prática ensina muito na eletrônica. E você tem que ter a teoria como eu não diria como um paralelo, mas a teoria ela tem que vir sustentar, pelo menos essa é a forma que eu aprendi, que eu passo no curso. A teoria ela vem sustentar e reafirmar a prática. Mas a base para a eletrônica é prática, é pegar e fazer, é ter curiosidade. Se você for querer aprender eletrônica, você tem que ser curioso, você tem que ter realmente a vontade de aprender e a vontade de entender como que funciona, como que esse circuito funciona, qual que é a função desse componente, por que isso acontece quando eu coloco esse componente aqui, enfim. A curiosidade é um dos grandes motores que movem o aprendizado na eletrônica, na minha opinião. Eu acho que é isso, questão de dicas, é isso. Se possível, vá para a prática e mantenha sempre acesa a curiosidade. Sempre fique se perguntando, se questionando, tenha curiosidade, porque é isso que move. Ter medo de choque faz parte ou não de quem trabalha com eletrônica?
Olha, é necessário. É necessário ter. É bom ficar esperto com o flyback ali, né, sempre pra não tomar um Então, coice ali. então, seja curioso, mas tenha um pouco de receio, porque é necessário também. Seja curioso, mas tenha bom senso, né. Exatamente. Não saia colocando a mão em qualquer coisa que você não sabe. Umas dicas boas para quem quer começar. Tá certo. Bom, Vinícius, eu agradeço novamente a sua presença aqui. Foi maravilhoso poder conversar com você, você é uma pessoa super simpática, eu já sabia disso dos vídeos e conversando agora em tempo real, mais ainda. Agradeço pelas suas respostas, foram muito interessantes, muito provocativas também para quem é da área da arqueologia. E é isso, Vinícius. Obrigado mesmo, viu, de verdade. Alex, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que quando eu falei isso, eu não estava gravando ainda, mas é a primeira entrevista que eu estou dando, então é uma experiência nova para mim. Então, realmente eu agradeço a você, ao Cleberson, a toda a sua equipe, seu grupo. E é isso. Muito obrigado.